Olá, doutoras, doutores, senhoras e senhores, meus queridos alunos e alunas, meus amigos. Estamos retomando a discussão sobre o caso Fábio Marlon Martins França, aquele médico que foi preso em flagrante delito por um delegado de polícia lá na cidade de Cavalcante, nordeste de Goiás. Delegado Alex Rodrigues da Silva, por não ter recebido tratamento prioritário. Eu já me manifestei ontem acerca desse caso, dizendo que essa prisão foi truculenta e arbitrária. Disse também aos senhores que esse delegado de polícia não pode alegar desconhecimento do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Penal, né? E que diz o artigo 6º do Código de Processo Penal? Eu vou passar aos senhores a narrativa, a prescrição do artigo 6º do Código de Processo Penal, porque eu entendo que a maioria das pessoas que vão ver esse vídeo são médicos ou paramédicos ou profissionais da saúde, pessoas leigas, e aos meus alunos da cadeira de Direito Médico e Administração Hospitalar, bem como da cadeira de Bioética. Pois bem, o artigo 6º do Código de Processo Penal diz ao delegado o seguinte: que tão logo a autoridade policial tome conhecimento de um crime, ele deverá comparecer no local, providenciando para que não se alterem o sítio do crime, aquele local do crime. Ele deverá determinar aos policiais militares que façam a preservação do local. Na ausência de policial militar, pode ser a GCM ou os próprios policiais da sua delegacia. Deve chamar a equipe da perícia, os peritos criminais, para que façam o levantamento do local, façam as perícias, e após o término dessa perícia, esse delegado de polícia, ele pode então, aliás, pode não, ele deve colher todos os materiais que ele entenda necessário para a elucidação daquele crime. Todo o material. Se tiver uma agenda em cima da mesa, se tiver um cofre, se tiver uma sacola, se tiver uma mala executiva, documentos, ferramentas, ele pode arregimentar tudo que ali está, se ele entende que aquele material que ele está arregimentando, que ele vai inventariar e vai aprender, para depois poder devolver a quem de direito, possa ajudar a elucidar o caso. Ele deve também ouvir a vítima ou o ofendido, caso ela tenha condições de falar nos autos, não é? Se o meliante, o agressor, já estiver preso, ou se foi preso logo após, no curso de uma perseguição, ele vai determinar a ida deste meliante ao Instituto Médico Legal para que faça o exame de corpo de delito. Depois ele volta para a delegacia e ali será colhido o interrogatório desse meliante para saber as circunstâncias que levaram ele a praticar aquele crime. Deixando claro que o meliante não está obrigado a falar. Ele pode se manter no direito de ficar em silêncio e não produzir provas contra ele. Ok? Pois bem, não pode, então, arguir desconhecimento do artigo 6º do Código de Processo Penal. Ele deu voz de prisão em flagrante delito contra este médico. Ora, a figura do artigo 302 do Código de Processo Penal, ela é muito clara. Ela elenca o rol de atos que devem ser praticados por um marginal ou por uma pessoa que demonstre que ele está em flagrante delito. Se existe esse rol, eu quero saber dos senhores qual foi a infração penal que esse médico cometeu.
ou que tenha acabado de cometê-la. Esse médico foi perseguido e logo após preso. Ele foi encontrado logo após o crime com objetos, instrumentos, armas ou papéis que façam presumir que ele foi autor da infração penal? O que nós estamos sabendo é que esse delegado, por não ter tido um tratamento privilegiado, ele deu voz de prisão a esse médico. Eu volto a perguntar: qual foi o crime praticado por esse médico? Esse crime, essa infração penal, encontra guarida, ressonância no artigo 302 do Código de Processo Penal? Não, senhores, não encontram. Esse médico não praticou nenhum tipo de crime, nenhuma infração penal, nenhuma infração funcional, nenhuma infração administrativa que justificasse a prisão em flagrante delito dele, da forma truculenta como foi feita, da forma arbitrária, covarde, verdadeiro abuso de autoridade, que era previsto antes no Decreto-Lei 2.848 de 1940 e que hoje é previsto na Lei 3.869 de 2019, que traz um rol taxativo de procedimentos, que alargou a base da pirâmide desta lei, mas que, a meu ver, ainda é insuficiente para a punição de maus servidores, e eu vou explicar mais adiante por quê. Eu disse aos senhores também que esse médico não poderia, esse delegado, esse servidor estadual, não poderia alegar desconhecimento da portaria DGP 18/98. Jaime, eu sou médico, eu sou enfermeira, eu sou gestor de saúde, eu não sei o que é Código Penal, Código de Processo Penal, que raio é essa portaria DGP 18/98, Jaimão? Eu vou explicar. A portaria DGP 18/98, ela veio para homenagear a Constituição Federal de 1988, que traz no seu artigo 1º, inciso 3º, o princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, o Estado, a União, preserva, defende a dignidade da pessoa humana. Isso vale dizer o seguinte, que ninguém pode ser tratado da forma como esse médico foi covardemente tratado. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. E a portaria DGP 18/98, ela foi instituída pelo delegado-geral de polícia à época para dar um norte de como os policiais, o delegado de polícia, o seu escrivão, oficiante ou designado, devem agir quando da instauração de um inquérito policial ou de um flagrante delito. São 16 artigos dessa portaria. E nesses 16 artigos dessa portaria, o que ele diz é o seguinte: ajam com imparcialidade, respeito para com as partes, mesmo que seja o pior do pior dos facínoras dessa terra. Preservem, senhores delegados, senhores escrivãos e escrivãs, o princípio da dignidade humana durante toda a instauração do flagrante ou do inquérito policial. Ou seja, cavalinho, choquinho, cavalete, pau de arara, etc. Esquece, não pode mais. Tapinha, nem de brincadeira. Preservem a Constituição Federal. São 16 artigos de fácil compreensão. Eu posso até disponibilizar para os senhores, caso os senhores queiram. E o artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição, ele preserva, ele abraça, agasalha, protege o princípio da dignidade da pessoa humana, que ninguém pode ser tratado de uma forma tão vil, tão brutal, como esse médico foi e tantos outros médicos são. O que aconteceu lá, naquela cidade, é mais comum do que os senhores imaginam, quando nós tratamos de pseudas autoridades policiais.
A pergunta que não quer calar, e que eu vou responder aos senhores, é a seguinte: o policial, seja ele delegado de polícia, investigador, carcereiro, escrivão, agente, policial militar, GCM, policial federal, eles têm prioridade de atendimento nos prontos-socorros, nos hospitais, nos prontos atendimentos? Depende. A única prioridade que eles têm de atendimento é quando esse servidor público estadual ou federal chega no nosocômio baleado, traumatizado, com algum problema grave de saúde, uma angina pectoris que pode evidenciar um infarto, uma aneurisma cerebral, um aneurisma da aorta abdominal. Nesses casos, não só eles têm prioridade do atendimento, como qualquer pessoa do povo, como qualquer profissional tem prioridade no atendimento. Afora isso, não existe previsão legal, constitucional, que dê prioridade a um servidor público estadual ou federal, prevista em lei, prevista na Constituição ou previsto no Código de Ética Médica. Os senhores poderão folhear e estudar o Código de Ética Médica de frente para trás e de trás para frente, e vocês não vão achar um artigo, um inciso, uma linha que diz que o profissional policial tem prioridade tanto em pronto-socorro como em consultas eletivas. Não tem. Ponto final. A exceção à regra foi o que eu acabei de dizer para os senhores. Há um embate, o policial desembarcou da viatura, foi alvejado por disparo de arma de fogo, entrou em luta corporal, se machucou. A viatura, na perseguição, colidiu contra o carro, colidiu contra o poste, o policial chega traumatizado, né? O policial está no seu plantão, começa a sentir uma dor forte no peito, uma angina pectoris, vai correndo para o hospital, ele está pálido, está sinótico, está com sudorese excessiva, queixa-se de formigamento no membro superior esquerdo. Isso me dá um alerta de um possível infarto em andamento. Aí é prioridade. Aí é prioridade. Não só para ele, como para qualquer pessoa do povo. Voltando ao caso, pezinho no chão, coração manso. Vamos colocar amorzinho no nosso coração. Eu quero crer, e a resposta que me chegou através de um amigo, é que esse delegado teria passado pelo setor de triagem, que é feito por um enfermeiro ou por uma enfermeira, que faz uma anamnese preliminar, aufere os sinais vitais deste paciente. Na anamnese, na entrevista, pergunta quais são os sintomas que ele está sentindo, e verificando ela, que é um estado grave ou gravíssimo, de emergência ou urgência, então ela vai fazer o quê? Vai colocar uma pulseira neste paciente policial, que vai determinar o grau de perigo que esse paciente está correndo. E aí nós vamos ter a pulseira vermelha, que diz que é uma emergência e o paciente tem que ser atendido de imediato, porque ele corre risco de morte ou de agravamento da sua patologia, podendo vir a sofrer perda de membro ou função temporária ou permanente. Nesse caso, quando a pulseira vermelha, é o que eu falo nas minhas aulas de direito médico e administração hospitalar, com relação aos protocolos de Manchester, é que a internação é zero. O que a internação é zero? É a pulseira vermelha, eu vou colocar esse camarada, nem se for dentro do banheiro, e se eu tiver que abrir ele, eu vou abrir dentro do banheiro. Eu vou abrir esse cara no corredor, numa maca, mas a intervenção médica e da equipe médica do pronto-socorro
tem que ser de imediato, a internação é 0. Ou faz, porque se não fizer, ele pode vir a óbito, ou ter perda de membro ou função permanente ou temporária, ok? Não foi esse o caso. Pulseira laranja é muito urgente. E quando é muito urgente, eu tenho que atender esse paciente em até 10 minutos. É o que nós chamamos de janela de atendimento ou janela operatória. Se eu não atender, vai agravar o estado dele. E aí nós vamos responder por isso. Ponto final. A pulseira amarela é urgente, mas a gravidade é moderada. Então eu posso atender esse paciente em até 60 minutos, mas sempre de olho nesse paciente. Enquanto ele está em enfermaria, recebendo medicação, aguardando para ser deslocado para o serviço de exames, sempre de olho nesse paciente. Pulseira verde é pouco urgente. Na pulseira amarela, eu tenho que atender esse paciente em até 60 minutos. Na pulseira verde, que é pouco urgente, não demanda risco de morte, risco de perda de memorfunção, agravamento, eu posso atender esse paciente em até 120 minutos. E a pulseira azul não é urgente, né? Eu posso atender em até 240 minutos. Os sintomas que esse delegado apresentava eram graves? Pela triagem, não eram graves. Ele apenas queria prioridade no atendimento por ser um delegado de polícia. Se o médico atendesse esse delegado, ele estaria desrespeitando o direito dos demais pacientes que estavam ali aguardando para serem atendidos? Com certeza estariam. Ele poderia ser punido? Sim, poderia ser punido. Poderia ser punido. Caso alguém denunciasse ele na própria ouvidoria do hospital ou direto no processo junto ao CRM. Ou até mesmo na instalação, no pedido de instalação de inquérito policial. Né? O delegado ele pode forçar um médico, não só o delegado, qualquer policial, pode forçar o médico a atendê-lo com prioridade se ele não preenche os pré-requisitos para tal. Não pode. Se vier na carteirada, vai ser colocado no lugar dele. E o médico não está obrigado a atendê-lo se ele não está no protocolo de urgência e emergência, se não há riscos para esse paciente. Esse delegado sai da delegacia, inconformado, e como um bebezão, como um menininho, vai buscar os irmãozinhos mais velhos dele. Lembra aquela história? Você era pequenininho, você tinha um irmão grandão, aí alguém lá na escola batia em você, e você fala, pera um pouquinho. Ia lá na sua casa, pegava o seu irmão grandão e falava, bate em mim agora, né? Foi o que esse delegado fez. Ele voltou até a delegacia, pediu concurso de outros agentes, voltou com a viatura e deu voz de prisão em flagrante delito contra o médico, levou-o coercitivamente para a sua delegacia para ser indiciado. Qual foi o crime? Qual foi a infração penal? Qual foi a infração funcional? Qual foi a infração ética? Profissional? Nenhuma. Esse médico não tinha e não tem a obrigação de atender uma pessoa passando-o na frente dos demais pacientes se essa pessoa não apresenta riscos de gravame à sua saúde, não tem risco de morte, não tem risco de perda de memorfunção. Ele não pode, não deve fazer nunca isso, porque acima de tudo ele tem que respeitar os demais pacientes que ali estão. E esse delegado então vai, pega lá os seus irmãozinhos, os seus capangas, volta para o hospital, dá voz de prisão em flagrante delito a esse médico. Flagrante este
que não se sustenta na figura do artigo 302 do Código de Processo Penal. Não se sustenta na figura do artigo 6º do Código de Processo Penal. Não se sustenta na portaria DGP 18/98. Portanto, arbitrário, abuso de poder. Eu disse também aos senhores que o diretor clínico, como o diretor técnico do hospital, erraram em não descer e acudir e impedir a prisão desse médico. Mas já, espera um pouquinho. O cara é um delegado de polícia, o cara está armado, cara. Eu posso impedir? Você pode e deve. Basta você conhecer os seus direitos. E na resolução 2147 de 2016, essa resolução traz as atribuições, direitos e obrigações do médico, diretor clínico, do médico, diretor técnico e dos demais profissionais que exercem cargo de chefia. E dentre as atribuições e obrigações desse diretor clínico, do diretor técnico, da chefia de plantão, que também é um médico, está a proteção dos seus comandados. E essa proteção vai desde um assunto como este, como a uma agressão física ou verbal de um paciente qualquer, como dar condições para que esse médico, essa médica, esse enfermeiro, essa enfermeira possam trabalhar em ambientes dignos, saudáveis, seguros, para que ele tenha o direito de exercer o seu momento de descanso, de refeição, protegendo-o de todas as formas possíveis e imagináveis, para que ele possa prestar um bom serviço à comunidade ou aos pacientes que ele assiste. Errou, então, o diretor técnico, o diretor clínico, o chefe de plantão, ao não proteger esse médico. Errou também o jurídico, que não se impôs, impedindo que esse delegado levasse preso em flagrante delito um médico que não cometeu nenhum crime, nenhuma infração penal, nenhuma infração funcional ou profissional. Não existe, não está capitulado no artigo 302 do Código de Processo Penal o que esse delegado fez. Esse médico não cometeu nada, nenhum delito. Provavelmente, quero crer que esse delegado estava lá com uma fitinha verde ou azul, ele olhou aquilo, não é prioridade, até porque quando é prioridade, o próprio enfermeiro ou enfermeira, a doutora, acode lá que o bicho está pegando. Jesus está chamando e o cara está querendo ouvir, ele vai subir, hein? Ou então vai descer, vai cantar para descer. E aí o médico tem que, larga o paciente aqui, corre lá e aí é aquela muvuca desgraçada. Porque aí tem poucos médicos no plantão, e o que está no plantão tem que sair para socorrer um paciente que é um paciente de risco, e aí vira aquele inferno todo que nós já sabemos, pelo menos quem trabalha no hospital sabe o que é, né? Reclamações, xingamentos, porque as pessoas não entendem que chegou um paciente que é prioridade. Eles acham que o médico está preterindo eles. E no caso desse delegado, não era um caso grave, não era um caso de risco de morte. A conduta desse delegado é capitulada na Lei 13.869 de 2019, lá no seu artigo 27 e no seu artigo 30. Mais do que isso, com o advento dessa nova lei, esse delegado de polícia, ele vai ter que indenizar esse médico por dano material, dano moral, lucros cessantes, dano à própria imagem. Sabe por quê? Porque ele foi preso no seu local de trabalho, na presença de pacientes, homens, mulheres, anciãos, anciãs, crianças, adolescentes, seus colegas de trabalho, vendo aquela humilhação e todos com medo sem poder fazer nada. Qual é o valor de uma indenização para esse dano moral?
para esse vexame, para esse ato de truculência de um profissional que é médico, se preparou, estudou para salvar vidas e que não fez nada de errado. Quanto vale esta dor? Quanto vale essa vergonha, esse vexame e o medo que esse profissional vai ter de permanecer naquele hospital e alguém arrumar uma casa de caboclo para ele? Ah, isso não acontece. Senhores, acontece no Brasil todo. A vingança é muito complicada. Além de indenizar esse médico, ele pode incorrer na suspensão do seu cargo sem vencimento, sem remuneração, pelo prazo de 1 a 5 anos. Eu espero que ele pegue o prazo maior, 5 anos, para não ser besta. E lá no inciso 3º, diz o seguinte, que dependendo da gravidade, ele pode vir a perder o cargo, o mandado ou a função pública que exerce. Só não diz aqui que é bem do serviço público. Portanto, ele vai ser exonerado de forma simples. O que é uma pena, porque deveria constar aqui que, dependendo da gravidade, ele deveria ser exonerado a bem do serviço público. Essa penalidade de ser exonerado a bem do serviço público diz para esse cidadão, ou para essa cidadã que agiu em abuso de autoridade, que ele nunca mais nessa vida vai poder prestar um concurso público. Vai ter uma tarja, um carimbo em cima dele, em razão daquilo que ele fez contra essa pessoa. No caso, contra esse médico. É uma pena, porque tem pessoas que merecem a pior reprimenda. Porque se não receberem, vão continuar maltratando, cuspindo, batendo, prendendo, acharcando, cometendo assédio moral, assédio sexual contra suas vítimas. E como eu disse aos senhores, esse delegado incorre nas penalidades do artigo 27 e 30 da Lei 3.869. Mas eu quero fazer um comentário com os senhores. O que me entristeceu nessa lei foi ver que as penalidades dela, todas sem exceção, são penas de detenção. Pena de detenção não leva ninguém para a cadeia. Pena de detenção, ela é regulamentada, tratada, albergada pela Lei 9.099/95, que lá do seu artigo 74 em diante, admite transação penal. Ô Jaime, eu sou médico, cara, eu sou enfermeiro. O que é essa praga? Ele vai transar com quem? Não vai transar com ninguém. É o promotor de justiça que vai chegar para esse cara, na audiência preliminar, e vai dizer o seguinte: olha, o senhor está sendo acusado de abuso de poder, o senhor prendeu um homem inocente, o senhor maculou a imagem dele. Como a sua pena é pena de detenção, não é pena de reclusão, eu quero fazer uma proposta ao senhor, que é uma transação penal. O senhor vai doar R$10.000 para o asilo da mãe Joca, ou para a casa do Preto Velho, ou para a igreja batista não sei das quantas, ou para a igreja católica, ou para o asilo dos velhinhos. E além de doar esse valor, o senhor vai ficar em observação por 2 ou 4 anos. Se durante esses 2 ou 4 anos o senhor não voltar a praticar nenhum crime, esse procedimento será arquivado, o seu nome não constará no rol de culpados e o senhor não vai perder a sua primaridade. Ou seja, ninguém, a não ser o senhor e a sua família e a sua vítima, vão saber que o senhor sofreu uma reprimenda legal por parte do Poder Judiciário. Cabe também prestação de serviço à comunidade, e cabe pena de multa também, e cabe também na própria Lei 9.099, além da indenização prevista na 3.869, que não se comunica com a 9.099/95, pagamento de indenização por danos materiais e morais contra essa vítima. Mas pena de detenção, ninguém vai para a cadeia. Jaime, o que diz o artigo 27 dessa lei? Eu vou ler para os senhores. Artigo 27.
requisitar a instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Volto a perguntar aos senhores: qual foi o crime que esse médico cometeu? Qual foi o ato infracional e funcional e administrativo que esse médico cometeu? Nenhum. Não era caso de prioridade em decorrência dos sintomas e da patologia. Esse médico não estava com a pulseira vermelha, laranja, amarela. Portanto, o fato de ele ter sido diagnosticado com Covid, se ele não estava com falta de ar, a saturação está boa, não está com dor no peito. Ô, cara pálida, você quer prioridade no tratamento só porque você é delegado? Ô, queridão, isso não cola não. Não tem previsão legal, viu, doutor? O senhor deveria saber disso. Código de Ética Médica não diz que eu tenho prioridade por ser autoridade policial. Não diz. E a pena desse delegado vai ser de detenção de 6 meses a 2 anos de multa. Afora ter que indenizar a vítima por danos morais, danos materiais, lucro cessante, danos à imagem, à sua honra, né? Suspensão do direito de exercer o seu cargo por 1 até 5 anos, e a pena mais grave, que é a pena da perda de cargo, mandado ou função. Artigo 27. E o artigo 30, Jaime, o que diz? Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa, fundamentada ou contra quem sabe inocente. Pena de detenção de 1 a 4 anos. Gente do céu. Eu sei que a caboclinha é inocente. Eu vou prender esse cidadão, vou prender essa cidadã, vou abrir um procedimento investigatório, um inquérito policial, para ferrar a vida desse cara, dessa menina. Por que eu vou fazer isso? O que eu espero do CRM? Que o CRM coloque o seu corpo jurídico para proteger e processar esse delegado e o Estado. Veja bem, processar o delegado e o Estado. Os dois vão figurar no polo passivo da demanda. Ok? Isso é uma aula que eu posso dar para vocês depois. Que tem renomados juristas que entendem que você não deve processar o servidor e sim o Estado. Eu entendo que você deve colocar os dois com a bundinha no banco dos réus para pagarem pelo que fez. Espero que o Conselho Federal de Medicina também faça isso, né? Espero que dessa feita o chefe do plantão, o diretor clínico, o diretor técnico, o jurídico do hospital deem total cobertura a esse médico para que esse delegado de polícia tenha uma punição exemplar. Espero que a Corregedoria, através da sua comissão processante, não faça espírito de corpo, não passe a mão na cabeça desse cidadão e que aplique a pena mais severa. Embora, pelo conhecimento de longos anos que eu tenho de Corregedoria de Polícia, para mim, a punição desse cidadão vai ser uma advertência escrita, no máximo, uma suspensão por 30 dias, sem vencimentos. Senhores médicos, senhoras médicas, senhoras enfermeiras, senhores enfermeiros, demais profissionais da saúde, lutem pelos seus direitos. Não se curvem a pessoas como essas, ou como essa. Mas para que os senhores não se curvem a essa pessoa, os senhores têm que saber o seu direito. Conhecer o seu direito. Porque se o senhor não conhece o seu direito, se a senhora não conhece o seu direito, como é que a senhora vai exercer algo que a senhora não conhece? E por esse motivo eu quero convidá-los a
se inscreverem no meu canal, o portal O Direito Médico, professor Dr. José Jaime do Vale, porque nesse portal eu tenho um repertório de aulas na cadeira de Direito Médico, de Administração Hospitalar, de Ética Médica, artigos científicos, matérias, que certamente, em algum momento da sua vida profissional, o senhor vai precisar dessas aulas, dessas matérias, para poder exercitar o seu direito. Porque se o senhor não conhece o seu direito, como é que o senhor vai exercitar o seu direito? Né? Qualquer dúvida, os senhores poderão me acessar através do meu e-mail, drjaime_direito médico e saúde, @yahoo.com.br, ou no meu WhatsApp 011 987550412. E para finalizar, eu peço aos senhores, compartilhem esse vídeo com o maior número de profissionais, de pessoas que vocês puderem. Nós precisamos levar a informação. Esse delegado e tantos outros policiais não podem sair impunes quando praticam um ato de truculência como praticaram contra esse médico. Nós sabemos que nós temos maus profissionais em todas as áreas, em todas as profissões. Sabemos que nós temos maus médicos. Sim, sabemos. Tanto é que às vezes somos chamados a processar esses médicos, né? Pedir inclusive a cassação do CRM deles. Fora as ações de indenização por dano material, lucro cessante, dano moral, que nós intentamos contra esses médicos. Mas eu digo aos senhores, 99% dos médicos são pessoas extraordinárias. Médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras, são verdadeiros heróis que merecem o nosso respeito. Quantos médicos, desde finalzinho de 2019, já contraíram o Covid, já foram para o tubo, já saíram do tubo, outros infelizmente morreram, deixaram órfãos os seus familiares. Quantos médicos às vezes travam uma batalha para salvar um paciente, 8 horas, 12 horas, 20 horas de cirurgia, são mal remunerados. No ambiente público, às vezes são espancados, são xingados, porque o paciente que está ali não consegue entender que a culpa da demora do atendimento não é do médico, o médico é gente também. Ele tem que ter o seu horário de descanso, o seu horário para fazer a sua refeição, né? Muitas vezes a culpa não é do médico plantonista que está ali, muitas vezes a culpa é do diretor clínico, do diretor técnico, muitas vezes a culpa é do governo estadual, municipal e federal, que não dão condições de trabalho para esses médicos. Não se abrem mais hospitais, clínicas, não trabalham na base primária da sociedade para levar conhecimento, para levar medicina preventiva na base primária. Porque se eu levo conhecimento na base primária, se eu levo medicina preventiva na base primária, essas pessoas da base primária não vão precisar estar nos pontos-socorros e muito menos bater as portas dos hospitais de especialidades. Senhores, há 3 anos atrás eu dei uma aula na Faculdade Legale de Direito Sanitário. Eu demonstrei aos meus alunos que há 3 anos atrás nós tínhamos 33 milhões de pessoas vivendo abaixo da margem da linha de pobreza. Essas pessoas, quando conseguiam chegar a um hospital, chegavam apenas para morrer. Porque o governo, tanto federal, como estadual, como municipal, não tem uma política séria de atendimento na base primária. Basta ver, segundo a última reportagem que eu vi, hoje são 50 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Em ambientes insalubres, falta de saneamento básico, falta de alimento, falta de informação, de estudos. Portanto, eu peço aos senhores, respeitem os nossos médicos, as nossas médicas,
respeitem os nossos enfermeiros, as nossas enfermeiras e todos os profissionais de suporte. Senhores, o enfermeiro, a enfermeira, sobre os seus ombros, carregam sozinhos 75% da funcionalidade de um hospital. Pense nisso. Forte abraço, Deus abençoe e que a justiça seja feita.